Você já parou para se perguntar se as pessoas que te procuram profissionalmente, procuram pelos seus serviços e não fecham com você e não seguem adiante? Será que essas pessoas, elas não passaram desse ponto porque de fato você não tem o que elas precisam? Ou será que é porque você está errando na forma como você recebe esses potenciais clientes? Eu passei por duas experiências nessas duas últimas semanas que me fizeram pensar que talvez esse conteúdo possa ser realmente muito útil para você que vende serviços. Já que essas minhas experiências não foram muito positivas e o atendimento que eu recebi foi o que definiu eu não seguir com essas profissionais. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi compartilhar com você um pouco dessa minha experiência, de como eu me senti e traduzir isso para você de forma bem prática para que você não cometa os mesmos erros com esses potenciais clientes. Para que você não perca essa oportunidade de receber mais um cliente, não porque você não é capaz de oferecer o serviço, mas porque talvez você esteja aí com um ruído de comunicação, de posicionamento, que faz com que essas pessoas não fiquem, faz com que elas sintam um desconforto, uma incoerência com a sua abordagem. E aí eu já te sugiro, pega seu café, pega uma caneta, um caderno e anota, porque o conteúdo de hoje vai ser uma aula. Eu vou dividir com vocês uma parte muito importante do que eu entrego para as minhas mentoradas sobre vendas. Mas que tipo de vendas? Sobre uma venda sistêmica, sobre uma venda que olha de um lugar mais profundo para essa relação entre eu que ofereço o serviço e o meu cliente. Mas antes da gente entrar aqui no passo a passo, eu quero contar como é que foi a experiência que eu vivi e como eu me senti, porque eu acho que a gente aprende muito dessa forma também. À medida que a gente vai vivendo as coisas e que a gente vai se submetendo às situações, a gente começa a perceber também como é que o meu cliente se sente. Eu fui recebida desta forma, como eu me senti? E aí isso serve de experiência para como eu vou me posicionar com os meus potenciais clientes. Eu estava procurando uma profissional para me ajudar em uma área bem específica da minha saúde. E eu entrei em contato com essa profissional, dei uma pesquisada antes, olhei a página dela, o perfil dela, gastei um tempo ali entendendo se de fato o que ela oferecia era o que eu precisava. E no momento em que eu entrei em contato com ela, eu já tinha ali um cenário, eu já tinha construído uma ideia na minha cabeça sobre ela, sobre o trabalho dela, inclusive porque de certa forma ela já está bem posicionada em relação àquilo que ela oferece. E eu olhei e falei, bom, acho que é isso que eu preciso. E aí eu entrei em contato com essa pessoa, com essa profissional, pedindo informações sobre o serviço dela. E o que aconteceu foi que ela própria me atendeu. E não que isso seja um problema, claro que não. Eu não vejo problema nenhum em você realizar o atendimento das pessoas que chegam interessadas no seu serviço, porque muito provavelmente talvez você não tenha ainda alguém que faça essa triagem, que receba essas pessoas e tá tudo bem. O ponto é que quando eu mandei mensagem, ela já respondeu de imediato. E isso já me acendeu uma luz, por quê? Porque pelo posicionamento dela nas redes sociais, eu pensei, essa pessoa deve ter um fluxo de clientes bom. Ela me parece ser muito competente. Logo, presta atenção que aqui a gente já tem informações. Logo, essa pessoa deve ser ocupada, porque com esse posicionamento que ela mostrou aqui, ela deve ter um fluxo de clientes e a gente pressupõe que não é essa pessoa que vai te atender. Mas ela fez o atendimento e, como eu disse, isso não é um problema, isso não é uma questão, mas foi muito rápido. Eu entrei em contato e ela já me retornou. Só que não parou por aí. Além dela fazer o contato comigo e de ela se mostrar, dizer, né, que era ela começou a me fazer um monte de perguntas. Um monte de perguntas. Só que não foram perguntas específicas para poder conduzir para o fechamento do trabalho. Ela começou a me trazer perguntas sobre aquilo que eu, como cliente, pressuponho que ela deveria me fazer em atendimento e não num pré
atendimento, sem que esse trabalho estivesse fechado. E essa condução me deixou um pouco mais alerta. E veja, tudo isso foi muito rápido, mas ao mesmo tempo, essa construção, essa identificação foi acontecendo quase que imediatamente. Então, primeiro, eu entrei em contato, ela respondeu quase que imediatamente. Segundo, era ela. Terceiro, ela começou a me fazer perguntas. E essas perguntas iam muito além daquilo que eu imaginava como cliente que ela me faria num primeiro contato. Bem, a partir daí, não foram uma, duas ou três perguntas. Foram várias perguntas. E eu estava num momento que eu só queria saber o valor do trabalho dela, porque eu já havia me decidido que eu queria o trabalho dela. Entretanto, aquele monte de perguntas passou a não fazer tanto sentido. E ao invés de eu sentir um acolhimento, uma atenção, aquele cenário todo me transmitiu uma insegurança. A sensação que eu tive é que ela estava desesperada para me atender e que ela estava desesperada para explicar tudo o que ela fazia e tudo que ela entregava e tudo que ela oferecia para me entregar um valor ali no final. E ali depois da quarta, quinta pergunta, eu comecei a ficar bastante incomodada com a condução e com a necessidade de ter que ficar naquele momento respondendo aquelas coisas, porque claro, eu já estava ali na dinâmica, eu poderia ter falado, olha, não posso responder agora, tudo bem. Mas o fato é que, sendo no momento ou depois, eu já tinha achado demais todas aquelas perguntas. E não eram perguntas intencionais para um fechamento de vendas. Claro, porque eu vivo isso diariamente, há anos. Então, eu tenho uma noção de como é uma condução de vendas. E tá tudo certo, porque, claro, quando as pessoas entram em contato comigo, buscando os meus serviços, eu faço essa condução. Inclusive, eu tenho uma metodologia para isso, que parte desses princípios sistêmicos, mas quando eu também sou cliente, estou cliente, eu também entendo que o outro tem esse papel, vai fazer essa função e tá tudo certo, não é um problema. Não é um problema ser conduzida para uma compra. Aliás, eu acho isso muito bom. Eu adoro quando eu sou conduzida de formas interessantes para comprar um produto e um serviço. Mas neste caso em específico, eu realmente me senti incomodada, porque eram perguntas, como eu disse, que ao meu ver deveriam estar dentro do trabalho e não antes de uma venda. E aí eu disse a ela: olha, eu realmente gostaria de saber sobre o serviço, como funciona, valores. E eu deixei claro que eu realmente já tinha interesse. O que eu quis dizer para ela é que, olha, eu já te comprei antes de entrar em contato com você. Eu tô aqui só para saber como eu faço para ter acesso a você. E eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque a gente trabalha o nosso posicionamento e eu auxilio as minhas mentoradas a trabalharem no posicionamento delas para isto, para que o posicionamento venda. Entretanto, se o seu posicionamento vende, mas você não sabe conduzir quando esse cliente chega, toda a construção que você faz de posicionamento vai por ralo abaixo. Por quê? Porque é na hora que o cliente entra em contato com você que ele vai sentir o seu preparo ou o seu despreparo. Porque nas redes sociais, a depender de como a gente se conduz, a gente consegue transmitir essa segurança. Mas e na hora que o cliente chega? E na hora que você recebe de fato o contato desse cliente? Será que ele vai sentir a profissional segura, competente, preparada? Ou ele vai se deparar com uma profissional insegura, despreparada, que não se preparou para receber esse cliente, para fazer esse primeiro contato, que talvez duvide muito ainda daquilo que pode oferecer, que pode entregar, e acaba transmitindo toda essa insegurança para esse cliente, que foi o que eu senti. Mas não para por aí. Veja, a gente tem um ensinamento sistêmico muito interessante dentro desse processo. Mas antes de eu te contar sobre esse lado
invisível das relações, sobre uma perspectiva sistêmica, eu quero te fazer um convite. Se você está gostando desse tema, se você tem interesse em aprofundar a sua visão sobre negócios autorais, posicionamento sistêmico, mentalidade e postura empreendedora, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal para você não deixar de receber os conteúdos que a gente coloca aqui toda semana. Agora que você já parou, fez a sua inscrição, eu quero te contar então o que tem por trás dessa dinâmica a partir de uma perspectiva sistêmica. Quando o cliente chega para você e você enche ele de perguntas, sem que você se dê conta, o que você está dizendo para esse cliente é que ele chegou até você despreparado. Eu sei que pode parecer estranho, mas a verdade é que quando você faz isso, quando você subestima a inteligência do seu cliente, sim, porque se você recebeu o contato de alguém e você enche essa pessoa de perguntas, como se essa pessoa não conhecesse absolutamente nada sobre você e o seu trabalho, é como se você estivesse supondo que esta pessoa chegou até você e está pedindo informação sobre os seus serviços sem conhecer nada de você, sem saber o mínimo, sem fazer nenhuma investigação antes. Logo, você está subestimando a inteligência, o tempo desse cliente e o colocando no papel de criança. Como assim, Aline? Sim, quando a gente recebe um cliente e a gente recebe ele de um lugar adulto, como é que você olha para um adulto? Um adulto sabe o que está fazendo. Se essa pessoa entrou em contato comigo, é porque ela tem já interesse no meu trabalho. Ela já sabe o mínimo daquilo que eu faço. Ou porque ela viu nas minhas redes sociais, ou porque alguém indicou, ou porque, não sei, ela viu um post meu de um tema que é muito importante para ela e aí ela entrou em contato comigo. O fato é que esta pessoa já te reconhece como alguém que pode facilitar uma solução para ela. Quando você despreza a inteligência do seu cliente e você faz perguntas atrás de perguntas, o cliente, ao invés de se sentir bem, ele vai se sentir mal, porque ele pensa: mas eu já estou aqui, eu quero saber como é que eu faço para ser atendida, o que cabe aí para mim do que você oferece. E é importante a gente entender, vou fazer um parênteses aqui, que a depender do valor do seu serviço, talvez de fato você precise ficar um tempo a mais com o seu cliente. E sim, pode acontecer de eu ter que refletir sobre se eu vou fazer um investimento ou talvez me organizar financeiramente para fazer o investimento, mas o fato é que o interesse já estava ali. E a gente pontua, assim, alguns pontos que são relevantes antes de passar o preço, porque o valor é muito maior do que o preço. O preço a gente vai deixar ele coerente, mas o valor ele tende a ser sempre maior do que o preço, ele deve ser percebido como maior do que o preço. Mas se a pessoa já chegou entusiasmada, você vai, na medida certa, fazer essas perguntas e já passar a condução. Porque o que eu estava esperando? Eu estava esperando assim: olha, o meu trabalho é esse, é isso que você precisa? Sim, o valor é tanto. Vou te passar aqui algumas opções de horário para agendamento. E não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que eu fui inundada de um monte de perguntas e aquilo me trouxe insegurança. Eu disse: se essa pessoa está disponível agora, está usando o tempo dela para me fazer esse monte de perguntas, não me passou ainda as condições do trabalho, o valor. Então, tem uma incoerência, tem alguma coisa errada, porque aquilo que eu percebi de valor no Instagram dela não é a mesma coisa que eu estou sentindo aqui nesse atendimento. E aquilo fez com que eu desse um passo para trás e, por fim, eu não quis agendar com a pessoa. Eu não quis marcar, porque eu percebi que ali havia uma imaturidade, uma insegurança. E voltando à questão sistêmica, quando você faz isso, então, você está subestimando o seu cliente, você está tratando ele como criança, como alguém que está fazendo o movimento sem ter consciência do movimento que está fazendo. E é como se você tivesse que intervir a favor do próprio cliente. E aí você se coloca
no lugar de mãe do cliente. Olha que coisa que parece antagônica, mas não é. Quando a profissional é insegura, quando ela não sabe de fato o seu valor, quando ela não tem um processo de vendas bem estabelecido, quando ela não entende o relacionamento por trás da venda, quando ela não entende as ordens sistêmicas por trás dessa venda, o que acontece é que é comum essa dinâmica acontecer. O cliente me procura interessado pelo meu serviço e eu vou trazendo para ele um olhar sem perceber que, ao invés de deixá-lo seguro, o deixa inseguro. Porque é como se você estivesse se colocando no papel de mãe dessa pessoa. Ou seja, deixa eu te conduzir aqui porque você talvez não esteja fazendo o certo. Então, o que aconteceu foi, eu não marquei e isso ficou na minha cabeça. Não passou muito tempo, isso aconteceu de novo. Eu fui procurar um serviço e daí a pessoa teve exatamente a mesma condução. E isso me acendeu um alerta. Por quê? Porque hoje se diz muito no mercado que você precisa fazer as vendas consultivas, que você precisa conduzir o seu cliente, entregar todo o valor, mostrar para ele tudo aquilo que você faz, o valor do que você faz para depois você dar o preço. E como eu disse, claro, existem certos tipos de serviços que esse processo mais extenso ele se faz necessário pelo valor do investimento que a pessoa vai fazer. Mas se é o seu produto inicial, se é a sua porta de entrada, ou se é o seu trabalho único, por exemplo, um atendimento, que no caso dessa pessoa, ela vive disso, do atendimento, ou pelo menos eu percebi isso, né, que esse seria o serviço dela, isso precisa estar mais amarrado, mais otimizado, e a profissional precisa aprender a ficar no lugar dela, de autoridade, de postura, de presença, e não sair do lugar dela, percebe? Porque quando ela começa a me fazer perguntas, ela está me entregando algo que ela deveria me entregar no atendimento. E parece que isso é bom, mas não é bom, porque isso mostra que essa pessoa está disponível no momento em que eu, como cliente, imaginaria que ela não deveria estar disponível, porque ela deveria estar ocupada atendendo outros clientes, os clientes que ela já tem. Então, o que eu fiz? Eu separei aqui alguns pontos que eu gostaria de te trazer para você refletir sobre esses pontos, para você avaliar como é que você está gerenciando essa condução. Quando o cliente vem, se interessa pelo seu trabalho, porque você de repente está ali já bem posicionada ou está recebendo indicações, ou a pessoa viu um post seu, viu um reel seu, chegou, se interessou, como é que a gente conduz? Então eu anotei aqui alguns pontos para a gente trabalhar juntas. Bem, o primeiro momento é, a pessoa que te procura, ela já te deu o primeiro sim. Ela está dizendo, sim, eu já te olhei, eu já te observei, eu já pesquisei um pouco, porque você não está subestimando essa pessoa, ela não é criança, então você entende que é uma adulta que está entrando em contato com você, ela já te disse o primeiro sim. Então você já tem uma vantagem, porque ela te disse o primeiro sim. Ela está vindo até você. E isso é um princípio da venda sistêmica. A gente trabalha para que o cliente diga o primeiro sim para nós. E isso já é um portal, né? Isso já é uma grande porta aberta. O segundo ponto é, não bombardeie o seu potencial cliente com perguntas desnecessárias. Tá bom, Aline, então quais são as perguntas certas? Como eu devo então conduzir esse encontro, esta primeira conversa? Anote aí. Oi, fulano, tudo bem? Que bom te receber, que bom que você chegou por aqui. Me diz uma coisa, você já conhece o meu trabalho? Pergunta básica, tá vendo? Se ela tivesse me feito essa pergunta, essa única pergunta, eu teria dito, sim, já conheço, já vi isso, isso e isso, e é isso que eu preciso. Acabou. Ela já poderia partir para agendar comigo, que não foi o que ela fez. Oi, fulano, fulana, você já conhece o meu trabalho? Sim, já conheço. Ótimo. De qualquer forma, vou dizer para você aqui como ele acontece, ou quais são as bases dele, quais são os pilares dele, ou como eu conduzo. E aí você entrega esse material para a pessoa. E aí depois você diz: faz sentido para você? Isso que eu te entreguei, isso que eu te mostrei, faz sentido para você? Ah, fulana, faz sentido para mim sim.
Ótimo, então vou te mandar aqui as condições, os valores, tá. Ok? Ok. Aí você manda. Mandou? Fulana, como são os seus horários? Ah, os meus horários são assim, assado. Quando podemos marcar? E daí, se a pessoa já tiver decidida, ela vai dizer, vou marcar, tal. Se ela tiver alguma objeção, aí você vai trabalhar as objeções dela. E se ela não tiver objeção, mas ela disser, olha, eu não vou marcar agora, mas eu quero marcar X data ou daqui para frente, aí você já pode deixar pré-estabelecido com ela ali uma data. Perceba, eu já trabalhei meu posicionamento antes. A pessoa teve acesso a algum material, conteúdo, não importa qual seja, ou uma indicação. Eu disse a ela como eu trabalho, ela reconheceu que aquilo era importante para ela e eu já otimizei o processo. Eu disse, ó, quando você pode, enfim, já fomos para o fechamento. Isso traz para o cliente uma segurança. Essa pessoa sabe o que ela oferece, essa pessoa sabe o que ela está fazendo. Ela não pode perder muito tempo, ela tem uma vida ali acontecendo, clientes acontecendo na vida dela. E esse é então o primeiro cenário. Qual seria o segundo cenário? Oi, fulana, sim, eu conheço um pouco, mas eu gostaria de entender melhor. O que você vai fazer? Você vai mandar o mesmo material. Claro, fulano, com certeza, vou te explicar aqui. Vou te mandar um material ou vou te gravar um áudio explicando, e se você tiver dúvidas, por favor, fique à vontade. Manda o material, grava o áudio, o que for que você preparou ali. Na sequência, se ficou alguma dúvida, por favor, fique à vontade. E aí a gente segue no mesmo processo. A pessoa recebeu, o que você vai dizer? Fez sentido para você? É isso que você está buscando? Você tem dúvidas sobre se é isso mesmo que você precisa? Se você quiser falar um pouco sobre o seu momento, o seu cenário, fique à vontade que eu posso te direcionar melhor. Eu posso dizer para você se de fato eu consigo te ajudar, percebe? Perguntas que direcionam, perguntas que deixam o cliente seguro, perguntas que fazem com que o cliente perceba que você sabe o que você está falando, que você consegue conduzi-lo da melhor forma para que ele esteja com você. Esse é o cenário que de fato faz com que a pessoa queira estar com você. E agora eu quero falar um pouco sobre outros elementos que compõem esse cenário e algumas orientações, especialmente para você que ainda não tem uma pessoa que faça o seu pré-atendimento. Se você é uma profissional autônoma, se você de fato não tem uma assistente, uma secretária, não tem problema. Existe uma forma da gente melhorar a percepção de valor para quem chega. E uma delas é simplesmente você estabelecer horários para responder os contatos que chegam. Mesmo que você esteja desocupada, o que eu acho difícil, porque boas profissionais, mesmo que não estejam realizando o atendimento, o serviço, têm um negócio e esse negócio exige movimentos todos os dias, então tem várias áreas, inclusive dentro da nossa metodologia a gente elege 5 áreas que precisam ser cuidadas quase que diariamente no nosso negócio. Então mesmo que você não esteja ali atendendo o seu cliente final, você tem coisas a cuidar dentro do seu negócio. Então, uma pessoa que diz, eu estou livre, eu estou desocupada para receber aqui o atendimento, né, para fazer aqui o atendimento do cliente a qualquer hora, isso significa que essa pessoa ainda está se posicionando como uma profissional liberal e não como uma empreendedora. Porque quando você se posiciona como empreendedora, você consegue entender os seus serviços, o seu cenário profissional de uma forma mais ampla. Então, possivelmente a pessoa que pensa assim, eu não estou atendendo e eu estou disponível para atender aqui hoje o dia inteiro porque eu não tenho atendimento, ela não entendeu ainda que ela pode ter um negócio, que essa postura não é a postura de uma pessoa que quer ter um negócio. A primeira recomendação que eu tenho para você é estabeleça horários fixos, talvez 3 vezes ao dia ou 2 vezes ao dia, de manhã, no final do dia, para retornar essas pessoas. Aline, mas como é que faz? Porque daí a pessoa entra em contato e aí ela vai ficar sem resposta? Não, amadas. A gente estabelece uma resposta padrão e diz: estou em atendimento. Assim que me liberar, entre em contato. Percebe? Quando um cliente entra em contato com você e ele recebe uma mensagem dessa, ele pensa, ela está ocupada, ela está atendendo alguém, ela está prestando serviço, ela está fazendo o trabalho dela. E isso faz com que a pessoa te olhe de um lugar diferente. Claro, você não vai demorar 2 dias para responder esse cliente, porque daí é um desleixo.
Você não vai ignorar, você vai simplesmente ou responder: "Oi fulano, fulana, estou em atendimento, logo nos falamos", ponto. Ou vou entrar em atendimento, logo nos falamos. Ou, que é o que eu sugiro, deixe uma mensagem fixa, padrão, e diz: assim que estiver liberada, entre em contato. Se quiser já me deixar aqui essa informação, fique à vontade. Que aí vai depender do seu nicho, do que você oferece, aí tem outros elementos que envolvem essa dinâmica, que eu estou trazendo um cenário mais amplo. Depois que você estabeleceu, então, essa regra, o que você vai fazer? Você vai melhorar esse processo de atendimento. Você vai escrever esse processo, você vai pensar nesses possíveis cenários. Como é que essa pessoa chegou? Por exemplo, uma das perguntas que às vezes vale a pena você fazer quando você recebe um cliente é: por onde você veio, quem te indicou, por onde você conheceu o meu trabalho. Porque daí você já consegue ter um parâmetro, inclusive, de como essa pessoa conheceu você, o que talvez ela já saiba sobre o seu serviço. E isso já facilita muito a sua condução, porque você já sabe de onde essa pessoa está vindo. Por exemplo, se for indicação, você já sabe de quem, a relação que você tem com essa pessoa. Então, quem indicou? Quem indicou importa, porque a gente tem clientes que são novos, a gente tem clientes que são mais antigos. Então, quem indicou importa. Se a pessoa chegou porque ela viu um Reels, mas talvez ela não tenha visto mais nada no seu perfil, ela só viu aquele Reels ou aquele único post, aí você sabe que você vai precisar conduzir de uma forma um pouco mais profunda para que ela se intere sobre o seu trabalho. Agora, pode ser que ela já tenha maratonado o seu conteúdo e aí ela esteja completamente pronta para te comprar. E ao invés de você dizer sim, estou disponível para vender para você, você dá um banho de água fria nessa pessoa com a sua insegurança, com um monte de perguntas desnecessárias, com uma disponibilidade desproporcional com a percepção de autoridade que você quer passar. E isso, ao invés de fazer esse cliente ficar, faz esse cliente ir embora. Então veja, esses elementos são os básicos. Se você não está fazendo desta forma, eu ouso dizer que você talvez esteja perdendo clientes desnecessariamente. Possivelmente você é super competente, já tem uma vasta experiência, já estudou muito, já está preparada, mas está despreparada na condução. E junto com isso, não basta só a gente olhar para esse processo da condução em si, da venda em si, mas o quanto talvez você se reconheça como alguém que de fato pode gerar transformações positivas na vida das pessoas. Uma coisa que eu percebi ao longo dos muitos anos prestando serviço, conduzindo os meus negócios, é que nós não vamos estar nunca com a nossa vida perfeita. Mas isso não significa que estejamos despreparadas em alguma área específica. Às vezes a gente não está muito bem em uma área da vida, mas isso não me desqualifica para outra coisa na vida. Entretanto, dentro desse cenário, se você não tem uma autoimagem profissional fortalecida, corre o risco de você sabotar o seu desenvolvimento profissional, sabotar o seu crescimento, sabotar a chegada de novos clientes, inconscientemente, claro, porque você talvez se veja como uma impostora. Como é que eu posso oferecer isso se isso aqui está tão ruim na minha vida? Como é que eu posso ajudar essa pessoa se para isso aqui eu não consigo um bom desempenho? É muito comum as mulheres se desvalorizarem porque elas têm uma autoimagem ainda fragilizada, porque a identidade profissional delas não está fortalecida. E aí elas acabam não se preparando para esse momento, não se preparando efetivamente para esse momento em que sim, o cliente chega. E aqui, para a gente fechar o conteúdo de hoje, eu quero te trazer mais uma reflexão. Se isto está acontecendo com você, se esse potencial cliente chega, mas ele não fica, não é de todo ruim. Por quê? Porque o seu campo está dizendo: há uma abertura. As pessoas estão chegando, mas elas não estão ficando. E isso mostra que existe uma parte de você que já está muito preparada e uma outra parte de você que precisa ainda se fortalecer. Mas não está fechado a abertura para o seu trabalho. As pessoas te olham e elas fazem o movimento até você.
mas elas não ficam. E isso diz muito mais sobre você, de como você se enxerga, do que propriamente do seu trabalho, daquilo que você tem condição de entregar ou do que o cliente precisa. Isso diz muito mais do como você mantém, sustenta a sua percepção de valor para você mesma. Bem, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você verdadeiramente. Eu espero que daqui para frente você consiga fazer uma condução melhor quando um potencial cliente entre em contato com você, que você consiga se manter no seu lugar, não tratar o seu cliente como criança, fazer as perguntas certas e conduzi-lo para aquilo que ele precisa o quanto antes. Porque ele te dá o sim e você diz: sim, estou disponível para você, estou disponível para te conduzir, para te ajudar, para te entregar a solução que você tanto precisa e que você enxergou em mim esse potencial. E que você não transforme essa insegurança em um monte de perguntas, achando que quanto mais você falar com essa pessoa, mais ela vai te valorizar, porque não é assim que acontece. Quanto mais você entrega seu tempo, quanto mais essa pessoa vê disponibilidade em você, mais ela desconfia da sua capacidade de entrega, mais ela desconfia do valor que você tem a oferecer. E por último, eu quero te fazer um convite. Se você tem interesse em se aprofundar em toda essa estrutura, não só da condução de atendimento, de vendas, mas se você quiser olhar para todo o seu negócio, para sua postura empreendedora, a partir de uma visão sistêmica, integrativa, aprendendo a incorporar as estratégias que fazem sentido para você, para o seu momento de vida, para o seu momento profissional, para as estruturas que você tem, eu te convido então a conhecer as nossas soluções, as soluções do Instituto de Negócios Autorais, que vai ser um grande prazer olhar para você e para os seus projetos profissionais. Agora, se esse conteúdo ampliou mais a sua visão e fez diferença, eu te convido a curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas que possam se beneficiar desse conhecimento. Até o nosso próximo encontro.